CBN Inovação, com Vini de Oliveira. Todo mundo sabe que o brasileiro é criativo e não seria diferente nesse momento de crise por causa da pandemia do coronavírus. O brasileiro tem mostrado aí que sabe inovar e, se tudo der certo, vai sair bem dessa crise. Não é, Vini de Oliveira? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, nossos ouvintes aí. Com certeza, nosso povo é bem diferenciado e a gente tem que deixar essa mania de achar que o jeitinho brasileiro é uma coisa pejorativa. É uma habilidade que o brasileiro tem que se sobressai e é reconhecido no mundo todo, essa nossa criatividade, esse nosso molejo para resolver questões. É porque tem que ser usado para o bem, né? Esse que é o problema. Às vezes não é usado para coisa boa, mas usando para o bem tem tudo para dar certo. Com certeza, porque o grande problema é esse. Se a gente utilizar nossa inteligência, nossa capacidade produtiva para coisas boas, com certeza a gente se sobressai muito em relação à maioria dos lugares que eu já tive a oportunidade de estar no mundo. A gente não deixa a desejar de nada a ninguém. E a gente tem provado isso nesse momento agora na luta contra o coronavírus. É isso, Vini. E aí, como que você já percebeu aí que as empresas estão usando esse jogo de cintura para driblar essa crise? O que está acontecendo no mundo, Carla? Grandes empresas em vários lugares têm se reunido aí para tentar ajudar os governos, porque é notório que a estrutura governamental ela não tem condições de segurar esse peso todo sozinho. Então, por exemplo, uma equipe de Fórmula 1 na Inglaterra, a Mercedes, ela desenvolveu em 100 horas de trabalho, junto com a universidade lá, uma máscara que ela evita a utilização dos ventiladores, que é um dos grandes problemas hoje que está acontecendo no mundo. Já está sendo utilizado na Inglaterra lá, por exemplo. Então, a iniciativa privada, no momento que ela ajuda o governo para tomar decisões, a gente consegue resolver coisas muito mais rápidas. Por exemplo, um exemplo que aconteceu aqui no Brasil recentemente foi exatamente, por exemplo, a Universidade de Oxford, junto com o pessoal da USP, conseguiu em 2 dias fazer o sequenciamento do DNA do vírus que estava com o primeiro paciente que foi detectado no Brasil. A partir dessa informação, o que acontece? Todo o resto, toda a movimentação do governo e das empresas, enfim, foi possível a partir das características do vírus local. Então, a gente percebe, por exemplo, as instituições de ensino, inúmeras universidades no Brasil, órgãos de pesquisa, se reunindo, por exemplo, para fazer máscaras em 3D. Em Sumé, aqui na Paraíba, em Campina Grande, no Senai, em várias universidades pelo Brasil, estão utilizando a capacidade das impressoras 3D, por exemplo, para desenvolver protetores faciais. Então, isso aí já ajuda, porque um dos grandes problemas também que está acontecendo no mundo, devido à paralisação da produção na China das fábricas, o mundo todo está com dificuldade de comprar EPI, os equipamentos de proteção individual. Então, a partir do momento que, com um custo barato, esses pesquisadores se reuniram para ajudar o governo e com muitas doações da iniciativa privada, o que está acontecendo é que a gente está conseguindo proteger os nossos profissionais de saúde. Então são ideias interessantes que estão acontecendo aí para ajudar o governo. E aí, obviamente, que o mercado também tem se movimentado exatamente com o intuito de ajudar também. Existem vários outros exemplos aí também nesse sentido. Uhum. E aí a gente vê que tudo passa também pela ciência e pesquisa, né, Vini? Como é que é importante investir nesse setor? Exato, a gente teve aí um debate bem grande nos últimos anos aí com relação a ter ou não ter o Ministério da Educação, e a gente incentivar ou não corte de bolsa, enfim, a gente tem percebido agora na prática a importância da gente investir na saúde pública. O nosso país tem se destacado porque é um dos países que possui a saúde a partir do governo. Os Estados Unidos, por exemplo, não existe isso. A população está sofrendo muito lá, nesse momento, porque a saúde lá é privada. E nesse mesmo sentido, as empresas aqui estão tentando, de alguma forma, se movimentar para fazer com que as suas atividades não sejam paralisadas. Então, por exemplo, no setor de serviços, que é um dos mais impactados hoje, a gente está vendo inúmeras iniciativas, por exemplo, de criação de vouchers, onde um barbeiro, por exemplo, ele chega e já vende pacotes para os seus clientes, sei lá, cliente VIP ou qualquer um que deseje comprar esses créditos, digamos assim, para que no momento que a barbearia voltar,
ele de repente ele pode voltar já a funcionar e já capitalizado. Uhum. Porque isso garante a renda mensal, né? Porque ele tem as despesas mensais. Exato, o custo fixo dele não parou. Ele tem aluguel, ele tem um condomínio, de repente, numa estrutura que tem água, luz, o salário dos colaboradores e não está entrando renda nenhuma. Então, por exemplo, o setor de serviços que ele funciona a partir da quando você presta o serviço que você vai receber, esse vai ser muito impactado porque é imediato o impacto nele. Então, um lava-jato, uma barbearia, uma oficina mecânica, enfim, inúmeras situações aí podem se privilegiar de gerar esse tipo de caixa onde você não deixa de faturar por completo e que é um problema muito sério que a gente tem percebido aí em inúmeros setores da economia. A agricultura, por exemplo, a gente está tendo inúmeros casos aí de que é preferível jogar o leite fora do que estocar, é preferível doar camarão ou simplesmente jogar camarão fora, porque é muito mais barato fazer isso do que, por exemplo, pagar a ração. Então, inúmeros setores econômicos estão sofrendo demais com essa situação. Então, a gente precisa ter jogo de cintura para fazer isso. Uma outra área, por exemplo, que a gente pode perceber claramente é na educação, que é uma área que eu estou muito próximo, porque eu sou professor, enfim. Todos nós, professores, não tivemos jogo de cintura. Historicamente, existia um certo problema de entender que a gente poderia fazer ensino online. Não ensino à distância com aulas gravadas, mas efetivamente, eu da minha casa consegui dar aula para os alunos. Então, a aula ao vivo ela é completamente diferente do EAD. Então, por exemplo, um professor de yoga, ele pode dar aula de yoga dele à distância. Ele pode ligar a câmera aqui, pode ver os alunos dele lá realizando os exercícios, corrigir, dar orientações em tempo real. Um personal trainer, por exemplo, um professor pode fazer exercício com os alunos à distância. A gente tem visto inúmeras iniciativas, por exemplo, até na educação infantil, com as pessoas tentando dar atenção para as crianças, por exemplo. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura e pensar que realmente nesse momento onde está todo mundo fragilizado do ponto de vista psicológico, a gente tem que ter um pouco de cuidado para vender algo nesse momento. Mas que é importante você se preparar para que de repente essa condição demore mais de isolamento nosso, ou que de repente nós tenhamos uma segunda onda de isolamento, que alguns pesquisadores pelo mundo têm falado nessa possibilidade. Então, enfim, a gente com certeza sairá muito diferente dessas gaiolas. O mundo vai se comportar de forma diferente e nesse momento ter inovação e ter criatividade ao nosso redor possivelmente será um aspecto de sobrevivência para os negócios. E aí é que bom que, além de criativo, o povo brasileiro também é solidário, né? A gente trouxe aqui no Jornal da Paraíba, o Jornal da Paraíba trouxe uma matéria em que falava que um professor da UFCG estava ajudando pessoas, pequenos empresários, a criarem lojas virtuais, né? Criarem sites, usarem as redes sociais para esse comércio durante esse período de isolamento, enquanto o comércio regular estiver fechado. Quer dizer, ele está oferecendo o serviço dele gratuitamente para pequenos empresários, e uma forma de fazer a economia continuar girando, né? É muito importante esse tipo de iniciativa, Carla, porque são medidas simples de serem tomadas. Todos nós podemos, de alguma forma, ajudar as pessoas. Eu, por exemplo, estou realizando lives 2 vezes ao dia, produzindo conteúdo de alta qualidade com personalidades do Brasil e do mundo, trazendo conhecimento para esses empreendedores, para essas pessoas, para que, de alguma forma, a gente saia mais capacitado, melhor preparado para o desafio que vai ser no pós-crise. Porque o que vai acontecer no mercado, em todos os setores, todo mundo muito preocupado, precisando faturar, mas que a capacidade financeira das pessoas vai ser muito reduzida. Então as pessoas vão procurar entender qual o valor agregado, o que vai acontecer na prática, nesse dia a dia aí, é que você precisa ter uma excelência muito grande para a pessoa perceber assim, não, realmente eu vou comprar esse produto, esse serviço que o Vini está me oferecendo, porque realmente eu percebo que é algo que vai ser importante para mim. Então, nesse momento, minimamente, a gente precisa se capacitar, a gente precisa se preparar para os desafios que vão acontecer no pós-crise, no momento que a gente sair das nossas gaiolas. É imprescindível que todo mundo se prepare de alguma forma
para esse momento aí. Com toda certeza. E aí a gente junta o conteúdo que Luiz Augusto Mendes trouxe na conversa na coluna Conversa Saudável com esse que você está trazendo agora, e a gente une as duas situações. Como é importante a positividade para desenvolver as potencialidades e aí você conseguir driblar com criatividade essa crise, né? Exatamente, porque nós precisamos ser positivos. Eu tenho certeza que nós vamos vencer e vamos sair muito mais fortes desse desafio que foi imposto a nós. A gente precisa ter tranquilidade, tentar aliviar a pressão emocional. É muito importante que a gente se ajude, que a gente ligue para os nossos amigos, a gente passe um conforto. Quem tiver algum tipo de conhecimento, oferecer isso para as pessoas, porque nesse momento é onde a raça humana vai se juntar cada vez mais para mostrar que a gente vai ter um momento muito diferente quando a gente sair das nossas gaiolas. Com toda certeza. Vini, muito obrigada, uma semana maravilhosa para você. Para nós todos, amiga, muito obrigado, saudade de vocês todos aí no estúdio. Vamos em frente, pessoal, nós vamos vencer esse desafio. Fiquem com Deus, vamos embora.